Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de dar início a uma série de vídeos que eu vou falar um pouco sobre psicanálise, mas não especificamente só sobre a psicanálise, mas eu gostaria de fazer uma série entre a relação da psicanálise com a política. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui nesse vídeo, então, antes de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu joinha, comentar aqui embaixo, é o seguinte: o texto Totem e Tabu do Freud é baseado em cima da narrativa de um pai primeiro que tinha acesso a todas as fêmeas daquele conjunto de pessoas, né? E que em determinado momento aquelas pessoas resolvem então matar esse pai, né? E após matar esse pai de alguma maneira, eles se sentem com um sentimento de culpa, criando assim, elaborando, por exemplo, o próprio totem e a questão da lei, né? O pai, ele morre, mas ele ainda continua presente de alguma maneira. Mas o que isso tem a ver, Daniel, propriamente com a política? Bem, eu gostaria de lembrar um texto, ou mais especificamente um pensamento, né, da Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt, quando ela vai falar sobre o totalitarismo, ela vai dizer para nós que o foco da política, em última instância, é a liberdade. Então, o que é primazia na vida política? Liberdade. Tanto que a Hannah Arendt vai dizer, olha, o totalitarismo, na verdade, é de alguma maneira a negação da política. Né? Por que ele é a negação da política? Ele é a negação da política porque a política tem a ver com poder e poder não tem a ver com violência. Né? É uma concepção bastante diferente, porque a política para Hannah Arendt tem a ver com o consenso. E para que haja consenso é necessário que haja comunidade. Para que haja comunidade, não tem como ter, de alguma maneira, esse pai primeiro. Não tem como ter esse pai totalitário, esse pai total. Então, a morte do pai, de alguma maneira, ela viabiliza a construção de uma política, isso é, de uma comunidade, isso é, de pessoas que vão buscar, de alguma maneira, a sua experiência coletiva na polis a partir do consenso. E aí você pode dizer para mim, Daniel, o que isso tem a ver com a psicanálise? Bem, eu acredito que um dos pilares fundamentais da psicanálise é também a liberdade. Porque quando você começa a introduzir-se no mundo da psicanálise, uma das primeiras coisas que você começa a perceber que a psicanálise, ela de alguma maneira vai desmistificando o próprio desejo do mestre. Isso é, essas relações hierárquicas que nós temos e colocamos elas como naturais, né? Nós colocamos essas relações hierárquicas como algo inato. Na psicanálise, isso vai se descortinando. Isso é, nós vamos de alguma maneira solapando esses mestres que inviabilizam a nossa liberdade, que inviabilizam através da violência, né? Que inviabilizam através desses discursos totalitários a construção da nossa subjetividade. Isso é, a construção da nossa peculiaridade. Para que haja a peculiaridade, para que haja a liberdade, é necessário que haja então a morte dos pais. Né? Eu gostaria de dizer assim, é só uma análise sem estrita conjugação conceitual, né? Mas basicamente os mestres, quando nós começamos a fazer análise, eles vão caindo.
né? Os mestres que estão postos na família, na educação, na sociedade, na política, eles vão de alguma maneira sendo descortinados, solapados para que nós possamos viver a liberdade. Então, a primeira relação dessa pincelada psicanalítica aqui, eu queria fazer essa relação entre psicanálise e política, mas trazendo como fio, como amálgama, como a junção, né, o centro gravitacional da psicanálise e da política nesse vídeo é a ideia de liberdade, a liberdade como uma construção de um consenso, e eu diria até de uma comunidade. Por que eu não utilizei o termo, abrindo parênteses aqui, comunidade para o mito do totem e tabu do Freud, né? Do texto do totem e tabu do Freud? Por que eu não utilizei o termo comunidade? Porque comunidade pressupõe alguma coisa em comum, né? E para mim, aquela sociedade onde o pai é o centro gravitacional e ele define todas as coisas, não há de fato uma comunidade. O que há ali é justamente a quebra ou a inviabilização da construção de uma comunidade, porque a comunidade pressupõe o comum. Quando o pai morre e essa hierarquia é diluída entre os irmãos, que se tornam então de alguma maneira iguais, né? Aí então essa isonomia, né, de alguma maneira, ela vai construindo a ideia para nós de fato, de liberdade e de política. Bem, é isso aí. Antes de você sair desse vídeo, escute aquilo que eu tenho para dizer. Pessoal, eu pretendo esse ano trazer uma série de vídeos, uma série de conteúdos para vocês, né? Se você quer me motivar, comente aqui embaixo, estimulando nós a continuarmos com o canal. Não deixe de deixar o seu joinha, isso é motivador demais para a gente. Se inscrever no canal. Se der, se for possível, compartilhar isso nas suas redes sociais. Sei que o Facebook já está caindo em desuso, mas no Facebook, Instagram, enfim, nas outras plataformas, eu gostaria muito que vocês pudessem aí compartilhar nas outras redes sociais também esse conteúdo. Obrigado pela atenção, até o próximo Pinceladas do Saber e como sempre, né, de costume, é hora de dar